Você está ouvindo o rádio Palavra da Verdade, uma emissora da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. 8h16. Ó Pai do céu, Santo e glorioso Deus, sem ti não posso andar, sei que vou tropeçar. Toma minha mão, guarda meu coração, da noite escura, do pecado e da loucura de viver sem ti.
pra que eu não queira, nem nunca venha me afastar de ti. Se a mão de Deus tocar em mim, terei a força pra vencer, pra ser vitorioso enfim. A ti preciso me apegar. Eu já não quero mais ficar sem tua proteção, Senhor. Eu quero desejar a cada dia estar mais perto de Jesus. Ó Deus de amor, bondoso Redentor, dias difíceis vêm, os quais enfrentarei. Manda teus anjos pra me guardarem dos meus temores, deste mundo e seus horrores, onde reina o mal. Escudo, constrói um muro à minha volta, pois o que importa é viver pra ti, pra ti. Nessa hora, o que importa, importa é viver pra ti, é viver, só viver pra ti.
Thee, my blessed Savior, I surrender manifesta o teu poder, vivifica-os sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos vieste conceder, nos vieste conceder. Ao abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os teus. Ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos permitiu de estarmos aqui para louvarmos e bendizermos o Seu nome. Senhor amado, seja as nossas mãos, seja a nossa voz, que o Seu Santo Espírito nos ilumine, que o Senhor Santo Espírito, Deus, nos dê capacitação para louvarmos a Ti. Esteja conosco, aceite o nosso louvor, seja abençoado no Seu nome. Esteja com cada voz aqui presente, que o Senhor limpe sua voz, que o Senhor limpe seu coração, que o Senhor conforte, que o Senhor dê a cada um, Deus, o que eles necessitam, Pai. O Senhor sabe o que passa no coração de cada um. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração para a mensagem de hoje e seja edificante para as nossas vidas. Que nos perdão pelos nossos pecados e por isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos. Eu dou as boas-vindas à igreja, na graça e na paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Que seja um dia abençoado, começando bem aqui na casa do Senhor nessa manhã. A nossa literatura do mês de fevereiro é Deus promove a sua glória preservando o universo. E o tema da nossa literatura de hoje é a boa mão do nosso Deus sempre conosco. Está baseada lá em Neemias, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. A boa mão do nosso Deus sempre conosco para trabalharmos na sua obra, para providenciar todos os recursos necessários e para nos consolar nos tempos difíceis. O Senhor sempre presente na vida do seu povo. E nós vamos começar então com uma oração de gratidão. Convido o presbítero Valcimei. Vamos nos colocar em pé, orar ao nosso Deus. Oremos. Pai amado, muito obrigado pela tua fidelidade, por essa manhã, pela tua presença conosco. Pai, a tua palavra se cumpre e o Senhor é fiel. Quando tu dizes que onde estiverem 2 ou 3, o Senhor estaria no meio deles. E nessa manhã podemos sentir a tua presença. Queremos agradecer ao Senhor pelo fortalecimento para o trabalho. Pai, acabamos de ler na tua palavra que o Senhor é aquele que nos fortalece e nos impulsiona para cumprirmos a tua obra. Por isso te agradecemos, bendizemos ao Senhor pela nossa vida, por essa manhã, por esse culto, pela liberdade que temos, Senhor, de cultuar ao Senhor e de nos reunirmos num lugar como esse, sermos acolhidos, para que o teu nome seja glorificado. Pai, usa as nossas vidas, trabalha, Senhor, na nossa mente, no nosso coração nessa manhã, que a tua palavra possa falar profundamente a cada um de nós e que possa cumprir o papel que se designa pelo teu Santo Espírito. Deus, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome e fazemos isso através dos méritos de Jesus Cristo, no nome de quem agradecemos e oramos. Amém. 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 Eu queria convidar a nossa corista. Nós vamos ficar em pé ainda, não sentem, porque senão vamos levantar de novo, não é? Nós vamos cantar o hino Serviço do Crente, no novo cântico 315.
Podem sentar-se, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. E faremos uma leitura conjunta dos versículos de 1 a 14. Primeiro livro das Crônicas, 29, de 1 a 14. Uma leitura conjunta. Vamos lá? Todos juntos. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até aos intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Amém. Deus nos abençoe. Irmãos, teremos agora um período de oração e gostaria que os irmãos orassem pelos motivos que estão aqui descritos no nosso boletim e nos coloquemos em duplas para esse momento de oração. E eu quebrarei o silêncio com uma oração audível.
Santo Deus, nosso Pai querido, nessa manhã aqui na Tua casa, Senhor, nos alegramos de estarmos na Tua presença. O Senhor é o Deus que nos restaura, é o Deus que nos sustenta, e estamos felizes, ó Pai, por podermos juntos louvar o Teu nome, engrandecer-Te, reconhecer, ó Deus, o quanto dependentes de Ti nós somos. Reconhecer, ó Deus, o quanto precisamos do Senhor para todas as coisas. Como diz a Tua palavra, como disse Jesus, sem Jesus nada podemos fazer, ó Pai. E nós colocamos isso diante de Ti, reconhecendo isso, ó Deus, a nossa incapacidade. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer, faça uma grande obra nas nossas vidas. Ó Pai, muito obrigado porque o Senhor tem colocado grandes desafios para esta igreja, mas o Senhor também tem colocado os meios, o Senhor tem aberto portas, e o Senhor tem colocado, ó Deus, à disposição no coração do Teu povo para Te servir. Eu Te louvo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito de bom na vida da igreja de Pinheiros, nas nossas vidas, na vida de nossas famílias. Te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado, ó Deus, à nossa frente. Muitas vezes não reconhecemos que tudo vem de Ti, como diz a Tua palavra. Por isso nós pedimos perdão ao Senhor, mas queremos também reconhecer, ó Deus, como Davi reconheceu, tudo vem de Ti, tudo. E por isso Te louvamos nessa manhã, nos alegramos nessa manhã porque o Senhor é o nosso Deus. Clamamos ao Senhor pela vida, ó Deus, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão desalentados, daqueles que estão tristes, cabisbaixos, deprimidos, para que o Senhor os levante, para que o Senhor os acuda, para que o Senhor os sustente, e para que o Senhor mesmo fortaleça a fé de cada um deles. Ó Deus, o Senhor é o Deus de toda a cura, de toda a restauração, e cremos nisso. Obrigado por essa manhã aqui, que o Senhor ainda nos abençoe com a Tua palavra, e que possamos, ó Deus, oferecer este culto somente a Ti, e em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar cânticos espirituais. No último cântico, nós teremos também o ofertório. Teremos a oportunidade de trazer os dízimos e ofertas. A Ele toda a honra, todo louvor, toda a glória. Teu Senhor é o reino, e Tu Te exaltaste como chefe sobre todos. Vamos louvar o Senhor com alegria? Ele é o nosso Deus. E quantas estrelas na palma da mão, e sustenta, dirige a
Exaltemos ao Senhor com alegria. Consagração, nós colocamos aos pés do nosso Jesus. É o momento de você trazer sua oferta e das primícias entregar ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e
Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos de 15 a 19, e depois Marcos 12, 41 a 44. Quero falar com vocês nesta manhã sobre a comercialização da fé. Comercialização da fé. Há um ditado que diz: pequenas igrejas, grandes negócios. E hoje, no nosso contexto, esse assunto é um assunto que precisa ser estudado à luz da palavra de Deus. Não temos que ter medo de estudar esse assunto. Eu queria que você lesse comigo Marcos capítulo 11, versos de 15 em diante. Diz assim: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e os escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Meus prezados irmãos, um dos assuntos mais sensíveis hoje no nosso ambiente evangélico, principalmente por causa da crítica da sociedade que nós estamos inseridos, é a comercialização da fé por parte das igrejas. E esse é um assunto que não atinge somente a igreja evangélica. A comercialização da fé, ela existe na Igreja Católica Apostólica Romana. A comercialização da fé existe entre os macumbeiros. Tem macumbeiro que devolve o seu marido em 8 dias. Né? Senão você não paga. A comercialização da fé está presente em todos os campos da religiosidade. O judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, todas elas, existe um envolvimento com a comercialização da fé. E aqui eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque a comercialização da fé, ela é combatida pela palavra de Deus. E aqui tem um exemplo clássico: pela segunda vez, Jesus entra no templo em Jerusalém, e ele expulsa do templo, ele vira as mesas dos cambistas, daquelas pessoas que estavam usando o espaço sagrado e também o sistema de culto a Deus para construir lucro pessoal. Preste atenção que nesse primeiro texto que nós lemos, Jesus foi a Jerusalém, e Jerusalém, naquele período, estava recebendo judeus de todos os cantos da terra. Todos os cantos da terra. E todos os judeus teriam que, na Páscoa, não somente oferecer sacrifícios,
né, sacrifícios cruentos, quer seja de animais, quer seja de aves, mas também eles deveriam oferecer ofertas em dinheiro, para que o templo fosse mantido, para que o culto fosse mantido. E o que é que os saduceus e os fariseus fizeram? Eles criaram dentro da igreja, dentro do templo, um sistema de câmbio e também um sistema para venda de animais. Então o que é que acontecia? O sujeito chegava lá com um animal e o sacerdote colocava defeito no animal. Dizia, esse animal não serve, está com defeito. Mas passa ali, que nós temos um departamento que vende aqui animais sem defeito. Deu para entender como é que era? Chegava o sujeito, como ele era judeu, e os judeus estavam esparramados em todos os recantos da terra, eles criaram uma casa de câmbio, e eles cobravam ali uma taxa para trocar a moeda. E de uma certa forma, eles transformaram o culto, e eles transformaram o espaço sagrado, no lugar de comercialização. Por isso que Jesus está falando aí, vós transformastes a minha casa num covil de salteadores, um covil de ladrões. Vocês estão explorando as pessoas, vocês estão usando o sistema religioso, vocês estão usando o espaço sagrado para obterem lucros. E vocês fazem isso de uma forma gananciosa, de uma forma maldosa. E é tão interessante, meus amados irmãos, que Jesus então, ele passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras do que vendiam o quê? Pombas. Então Jesus toma uma atitude drástica, ele mostra que a casa de Deus não pode ser transformada numa casa de comércio. Agora, hoje, nós estamos vivendo um contexto brasileiro, e aí há estudos feitos por pesquisadores, porque na década de 50 do século passado, 1950, começou um movimento nos Estados Unidos, dentro da igreja evangélica dos Estados Unidos, onde os princípios do marketing foram introduzidos na religião. E você sabe que o marketing, então, se tornou uma ferramenta para a comercialização da fé. E o que é que o marketing faz no campo da religião? Ele identifica necessidades nas pessoas. Quais são as necessidades? Então, por exemplo, todos nós temos problemas no campo de relacionamento familiar. Então, nós precisamos de um produto que venha atender a nossa necessidade familiar. E aí, o que aconteceu? Houve uma explosão dessas chamadas igrejas neopentecostais, que se esparramaram não somente nos Estados Unidos, mas que vieram aqui para o Brasil. E elas, então, usam o marketing religioso para identificar necessidades das pessoas, e dentro dessas necessidades, eles oferecem os produtos religiosos. Então, se você está ansioso, se você está deprimido, se você está angustiado, você precisa de uma sessão de descarrego. Então, terça-feira é a sessão de descarrego. Se você é um empresário, um comerciante, que está apurado, que está com problema financeiro, então vem aqui que na segunda-feira é a noite do empresário. E aí, de uma forma diabólica, de uma forma muito bem pensada, estrategicamente, com o discurso apropriado, com a persuasão da comunicação, os espaços religiosos foram se transformando em casas de negócio. E essas casas de negócio, ao invés de promover o reino de Deus, ela promove o quê? Fortunas pessoais. Como lá no caso dos fariseus, no caso dos saduceus. E se Jesus estivesse presente fisicamente hoje, ele levantaria e faria a mesma coisa que fez com Jerusalém. Porque as pessoas estão usando o nome de Jesus, usando os espaços sagrados. E é tão interessante, meus amados irmãos, que há uma competição entre os lugares sagrados, entre os chamados
líderes espirituais para ver onde é que acontece mais milagre, quem é o cara mais poderoso. Não se fala de Deus, não se fala de Jesus, fala-se o seguinte: depois que eu vim para essa igreja, a minha vida se transformou. Depois que eu me tornei universal, a minha vida se transformou. E nós, muitas vezes, não paramos para avaliar o que está acontecendo conosco, e aí começa a haver também um equívoco contra aquilo que é real, aquilo que é correto do ponto de vista de ofertar a Deus, de consagrar a Deus, de entender a doutrina da mordomia, de entender que nós precisamos contribuir financeiramente para o reino de Deus, para que a igreja e o verdadeiro evangelho, ele seja proclamado. Por isso, que eu queria que você fosse para Marcos capítulo 12, versículo 41. Esse mesmo Jesus que expulsa os cambistas, que vira as mesas, que condena, que é odiado por causa disso. E Jesus era odiado porque Jesus estava estragando o negócio daqueles homens. Eles não tinham nenhuma preocupação com o reino de Deus. E eu queria que você entendesse isso. Esses falsos pastores, essas falsas igrejas que comercializam a fé, elas não olham para as pessoas com misericórdia. Elas olham essas pessoas como uma forma de ganhar dinheiro, de tirar dinheiro. Agora eu queria que você fosse lá para Marcos, capítulo 12, versículo 41. Diz assim: assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Primeiro detalhe aqui nesse texto é que no meio de toda aquela falcatrua, no meio de tudo aquilo que existia no sistema religioso da época, havia gente séria. Certo? Haviam aqueles que estavam cuidando da obra de Deus, fazendo a obra decentemente. Havia uma Ana que estava no templo, havia um Simeão que estava no templo, havia um Zacarias que estava no templo, havia muita gente, pode ser a minoria, mas havia gente séria fazendo a obra de Deus. E aqui Jesus, ele vai para o templo, ele senta à frente, próximo ao gasofilácio, e ele vai observar como as pessoas estavam o quê? Ofertando. E aqui entra um primeiro detalhe para mim e para você. É que Deus, ele avalia a forma como eu estou o quê? Contribuindo para o reino de Deus, para a obra de Deus. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. Porque às vezes a gente contribui, meus amados irmãos, para aparecer. Muita gente gosta de contribuir para aparecer. Muita gente gosta de contribuir para barganhar. E esse é o discurso dos neopentecostais, dos comerciantes da fé. Se você der 10, você vai ganhar 100. Mas isso não está na Bíblia. E muita gente que vai ofertar nesses espaços de comercialização da fé, eles vão como se fosse jogar na loteria. Eles vão movidos pela avareza. Eles querem contribuir, querem que Deus faça algo extraordinário. E às vezes não é assim. Às vezes você é um contribuinte fiel a Deus, você faz por amor, e você continua lutando, trabalhando, com luta, com dificuldade, mas com a bênção de Deus. E aqui há um detalhe. Eu queria que você olhasse para mim, por favor. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. A partir do versículo 8, quando houve um ofertório para os crentes pobres da Judéia, Paulo fez uma campanha para arrecadar donativos. E as igrejas da Macedônia, apesar de sua pobreza, eles contribuíram com generosidade. Veja 8, de 1 a 4. Vamos ler juntos? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles
superabundou em grande riqueza da sua, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram o quê? Voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Veja que coisa bonita aqui, meus amados irmãos, é que a motivação em contribuir desses crentes era o privilégio de poderem ajudar aqueles irmãos pobres. E eles fizeram de forma voluntária, de forma generosa. Então aqui, eles rogaram, pediram para que eles pudessem ter o privilégio de participar daquilo. A motivação é muito importante, irmãos. Por que que nós estamos ofertando? Por que que nós estamos contribuindo? E diz o texto sagrado que Jesus, ele observa. E Jesus observa, diferentemente de mim e de você, porque nós olhamos para o exterior, nós olhamos pela quantidade. Mas Jesus olha para o coração, a motivação do coração. Eu queria que você fosse comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Quando Pedro e João chegam a Samaria, e veja no versículo 9 em diante, havia lá em Samaria um mágico, um comerciante da fé. Ele usava magia para ganhar dinheiro. E ele se chamava Simão. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria. Mágica para iludir. Falsos milagres para iludir. Promessas que não podem ser cumpridas para iludir. Os comerciantes da fé iludem as pessoas. Criam no coração das pessoas falsa esperança. Diz para aquele que está desobedecendo a Deus, isso não é pecado. Vendem fantasias, promessas que não podem ser cumpridas. E diz no versículo 10, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque ele havia muito os iludira com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Veja que o verdadeiro evangelho combate o falso evangelho. Tá certo? Que o poder de Deus é diferente da ilusão da mágica, da falsa esperança. Veja que Simão pregava a si mesmo, mas Filipe pregava a Jesus, o evangelho. Não é a igreja tal que faz o milagre, não é o pastor tal que faz o milagre, é Jesus que faz a transformação. É Ele que salva, é Ele que chama as pessoas para entrar no seu reino, é Ele que transporta as pessoas das trevas para o seu reino. Esse é o evangelho. E é tão interessante que o próprio Simão falsamente abraçou a fé, tendo sido batizado, e ele acompanhava Filipe de perto, observando os sinais e grandes milagres praticados. E aí, veja, meus amados irmãos, eu queria que você lesse comigo, versículo 17. Então, lhes impunham as mãos e recebiam este o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. Propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o quê? O dom de Deus. Veja que os apóstolos estão dizendo aqui, as coisas espirituais, as coisas de Deus, elas não podem ser vendidas. De graça recebeste, de graça dai. E aqui, meus amados irmãos, é muito importante nós fazermos essa leitura do mundo que nós estamos vivendo hoje, do contexto que nós estamos vivendo hoje. Porque paralelamente ao falso evangelho, existe o verdadeiro evangelho. E por isso que nós temos que pregar o verdadeiro evangelho, para que a mentira seja revelada. Porque quanto mais a gente se omitir de pregar o evangelho, de combater a falsidade, mais isso vai prevalecer sobre a nossa sociedade.
Mas volta lá para o texto de Marcos. Marcos capítulo 12, versículo 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam o quê? Grandes quantias. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque Jesus Cristo, ele não se impressiona com grandes quantias. Jesus não precisa de dinheiro, o Rei de Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Tem muito rico, tem muita pessoa que tem dinheiro que ele acha que ele pode comprar Deus, que ele pode se projetar no mundo espiritual, no mundo religioso, dando muito dinheiro para a igreja. Isso não impressiona o coração de Deus. Porque nós lemos aqui, o Eduardo leu, nós lemos aqui, tudo vem de ti, e das tuas mãos o quê? Tu damos. O que eu tenho, o que você tem, não é nosso. Tudo que eu e que você tem, que nós recebemos, é de Deus. Se você morrer hoje, você não vai levar absolutamente nada, vai ficar aqui. Você não é proprietário de absolutamente nada. Então preste atenção. Avalie a sua motivação. Por que você quer contribuir? Por que você contribui? Qual é a sua motivação diante de Deus? Deus está observando para o seu coração, para o meu coração. Por que nós estamos preocupados em expandir a igreja, em plantar novas igrejas, em construir novos templos? Então nós precisamos, diante de Deus, pedir que o Espírito Santo nos avalie. Segunda coisa que esse texto nos mostra aqui. Primeiro, Deus não se impressiona com dinheiro. Segundo, versículo 42. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Preste atenção. Se somar tudo aquilo que os outros deram, e que monetariamente é infinitamente maior do valor, essa mulher o que deu? Deu mais. Deu mais. Por que ela deu mais? Porque todos eles ofertavam do que lhe sobrava. Irmãos, Deus não quer sobra de ninguém. Deus não quer. Deus quer que nós ofereçamos a Ele o nosso coração. Deus quer que nós ofereçamos a Ele a nossa dependência dEle. Essa mulher, ela deu o mínimo, mas era o máximo que ela podia. Por que ela fez isso? Porque ela confiava em Deus. Porque ela dependia de Deus. Ela deu tudo quanto possuía, todo o seu o quê? Sustento. Aí você poderia dizer, mas pastor, está errado, porque se ela deu todo o seu sustento. Preste atenção, Jesus coloca isso aqui para mostrar para a gente que o que vale para Ele é a dedicação, é o sacrifício, é o abrir mão daquilo que é para nós oferecermos para Ele. E eu posso ter certeza que essa viúva, ela foi suprida em todas as suas necessidades. Porque todo aquele que faz para Deus de coração, pode ter certeza que Deus vai suprir de forma poderosa, de forma graciosa. E aqui, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que, no meio de tanta comercialização, no meio de tanta exploração comercial, no meio de tantos homens que estão usando a religião para construir fortunas pessoais, patrimônios pessoais, tudo isso aí será julgado pelo Senhor, está julgado pelo Senhor, na sua motivação, na sua exploração comercial. Há um tempo determinado para o juízo de Deus. Mas nós não podemos, meus amados irmãos, fechar os olhos para a realidade de que nós precisamos continuar fazendo a obra de Deus como Deus quer. Nós temos que ofertar de forma correta,
Nós temos que aprender a fazer sacrifício para que a obra de Deus cresça, se desenvolva. Nós precisamos entender que tudo o que temos e que somos vem de Deus. E que eu e você, nós não somos absolutamente proprietários de nada. E a nossa vida e a nossa dependência está nas mãos de Deus. Eu queria que você abrisse lá em Mateus, por favor, Mateus capítulo 6. A partir do versículo 31, 6:31, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, ou os incrédulos, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Presta atenção, meu irmão. Deus sabe de todas as suas necessidades. E Paulo diz que Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. E aí, eu queria que você lesse comigo versículo 33 e 34. O que é que diz? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu quero colocar para você esse versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu estava em Recife no início da década de 90, do século passado. Eu sou do século passado. E eu pastoreava uma igreja que me pagava muito mal. E os meninos nascendo, eu trabalhava um expediente numa escola, depois saí dessa escola, resolvi ser comerciante, abri uma livraria para vender para crente, maior fria do mundo. Negócio com crente, dinheiro na frente. E eu passei por umas experiências muito amargas nessa área da dependência com Deus. Quando um dia, na minha meditação pessoal, eu fiquei em cima desse versículo aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. E aí eu falei com Deus, Senhor, se isso aqui é verdade, eu quero viver isso. Eu vou ser pastor tempo integral. Eu vou buscar priorizar o teu reino e a tua justiça na minha vida, na vida da minha família. E eu quero ver se isso aqui é verdade. Esse negócio de vos serão o quê? Acrescentado. Só acrescenta aquilo que você já tem. Então a promessa aqui é que Deus está dizendo assim, o que você precisa eu já dou. Agora você quer a bênção do acréscimo? Você precisa colocar o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. E foi difícil no começo. Eu saí da igreja, os presbíteros ficaram zangados, porque eu estava saindo, não me deram nem um tostão. Eu peguei a família, Tássia, as duas crianças, deixei na praia e fui trabalhar numa loja de compra e venda de automóvel para arrumar o dinheiro para vir embora para São Paulo. Vim duro, sem dinheiro. Com duas crianças. Quando cheguei aqui, fui tomar posse, não tinha um tostão, os meninos tinham que ir para a escola no dia. E eu me lembro que depois do culto, à noite, não sei se foi o Wagner, foi o Milton, chegou para mim e disse, pastor, eu sei que todo pastor é duro, o senhor veio, né? Eu vi num golzinho lá, com as duas crianças, e amanhã começa a aula no Mackenzie, e nós vamos adiantar 1 mês de salário para o senhor. 1 mês. Eu nunca fui tão abençoado. A partir desse dia, meus amados irmãos, eu vivo isso aqui.
Eu vivo isso aqui. E eu queria que você entendesse que no meio de tudo quanto está errado, dos comerciantes da fé, da falsa religiosidade, existe um povo de Deus fiel, que depende dele, que contribui para a glória dele. E esse povo é usado por Deus para que o verdadeiro evangelho de Deus seja pregado e vidas sejam libertas, transformadas. Amém? Então que nós possamos ter uma leitura real, bíblica, com discernimento espiritual de tudo isso que está acontecendo. Jesus teve esse discernimento. Jesus sabia quem não prestava. Jesus dizia: fazei tudo o que ele vos disser, mas não os imiteis na prática. Mas esse mesmo Jesus jamais deixou de ir para o templo, jamais deixou de orar, jamais deixou de ensinar, jamais deixou de pagar os seus compromissos. Ele disse para Pedro: Pedro, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus sabia diferenciar entre o joio e o trigo, entre aquilo que era falso e aquilo que era verdadeiro. Que nós como igreja, você como crente, possa ter esse discernimento. Nesses dias confusos, nesses dias de comercialização da fé, principalmente no ambiente evangélico, que nós possamos ter o discernimento espiritual para fazer aquilo que é correto. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, essa palavra que é iluminadora, que aquece o nosso coração, que ilumina os nossos olhos, que nos dá discernimento. Pai, dê entendimento, dê discernimento à Tua igreja nesse momento. Que cada crente possa entender o seu papel nesse momento histórico que nós aqui em Pinheiros estamos vivendo, que a igreja está vivendo, que o Brasil está vivendo. Que nós possamos, ó Deus, contribuir fielmente, generosamente, sacrificialmente para a Tua obra, para que o verdadeiro evangelho cresça e que o Teu nome seja glorificado. Nós cremos em Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. Ajuda-nos a priorizar o Teu reino acima de todos os nossos interesses pessoais, econômicos e financeiros, para vermos a manifestação da Tua glória e do Teu poder. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Bom, depois dessa mensagem, né, dando uma de Arival, o que fazer? Não é? Se não nos colocarmos humildemente na presença do Senhor e esperar nele a cada dia. Não é? Tudo o que nós precisamos, Ele já tem preparado para nós. E a nós nos resta, ou nos devemos colocar com o coração grato a cada dia. Nós vamos então, nesse momento, cantar o hino Que Consolação Tem Meu Coração. E é o sinal da nossa regente, nos colocaremos todos em pé.
Amém. A igreja pode se sentar. Louvado seja o nosso Deus. Eu convido o pastor então para implementar a bênção. Nós terminamos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o carinho, o conforto, a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um aqui, sobre cada família aqui representada, sobre a família de Deus, hoje e sempre. Amém. Meu Senhor, toda tentação, faz em mim constante habitação. Amém. Deus abençoe. Irmãos, nós queremos dar as boas-vindas aqui aos nossos visitantes. Recebi 3 fichas aqui nessa manhã. Nos visitam Eliseu Barbosa de Oliveira. Eu peço que se coloque em pé, que a igreja cumprimente. Bem-vindo, Deus abençoe. Também o Silas Barbosa de Oliveira, deve estar ao lado. Deus abençoe, sejam bem-vindos. E aqui mais uma família, Tiago, Camila Miura, Luca e Lorenzo. Bem-vindos, Deus abençoe. Queridos, nós encerramos o culto nessa manhã e nós vamos agora para a nossa escola dominical. As classes estão todas funcionando. Os professores já estão aguardando vocês. Por favor, dirijam-se às classes. Que Deus abençoe e às 11 horas retornamos para o nosso segundo culto matutino.